Me sinto arder em chamas, me chamas, sou teu pescador. Vi tuas curas, branduras na voz e um sol de ternura rompendo o tabu. Deixei meu Pai, meu mar, meu cais e busquei meu lugar junto a ti. O amor demais me fez capaz de curar em teu nome, Rabi. Filho do trovão, deita tua cabeça sobre mim. Mãe Maria, eis teu filho ao lado da cruz. Sou apenas João, o trovão, a paz sentado. Testemunharei por ti, seja onde for. Não te queimarás no óleo que ferver por mim, pois tu viverás pra contar o presente, o futuro aos homens. Chamas e chamas, chamas me chamas, chamas e chamas, chamas me chamas. Mas nem toda a terra poderá conter todos os livros que se puder escrever das coisas que ele fez. Chamas e chamas, chamas me chamas, chamas e chamas, chamas me chamas. Olá, queridos amigos, companheiros e confrades da comunidade espírita Nova Era, aí no belíssimo Vale do Jiquiriçá. Jesus nos abençoe, nos dê paz. Queria agradecer mais uma vez pelo convite para estarmos juntos. Também saudar a todas as casas dessa região, aí do Vale do Jiquiriçá, casas, co-irmãs, saudar todos os espíritas da região e saudar também em especial a Rádio Transvale, que realiza esse trabalho belíssimo, aí transmitindo as suas mensagens, os seus avisos, as suas advertências, enfim, todos os comunicados e notícias importantes para o esclarecimento de todos aí no nosso Vale do Jiquiriçá. O tema que a casa convida para nós refletirmos um pouco hoje é um tema que tem a ver com a figura exponencial do médium Chico Xavier, não é? O tema proposto pela casa, trilhando o caminho, refletindo os exemplos de Chico Xavier, né? Então, Chico é daquelas figuras que, como é que eu poderia dizer assim, para onde você for em termos de ética, em termos de bondade, em termos de bem-querença, né? Você vai encontrar a figura de Chico Xavier, né? Algo assim muito especial, ele é muito especial, né?
eu estava refletindo sobre esse tema para a gente falar, conversar um pouco sobre a figura de Chico, os seus exemplos, e como a gente pode, de alguma forma, trilhar esses exemplos de Chico Xavier, como é a proposta do tema, e vi que Chico, pensei assim, Chico representa todos nós naquilo que ele foi, né? Ele nos representou a todos naquilo que um dia nós queremos ser, né? Então ele já representava um pouquinho disso. É uma coisa até um pouco curiosa isso, né? Mas é como se você olhasse a figura de Chico e dissesse assim, poxa, eu queria ser assim, né? Eu queria ser como Chico, como ele se apresenta, como ele vê a vida, como ele constrói o modo dele ser, né? Então, eu queria abrir essa breve abordagem. Claro que não temos aqui a pretensão de esgotar nem de perto todas as qualidades, as possibilidades que nós podíamos encontrar na figura de Chico Xavier, na pessoa, mas eu queria trazer essa reflexão, porque é como se olhássemos para ele, víssemos o seu trabalho, víssemos as suas realizações e disséssemos assim, olha, esse cara andou muito, ele está muito na frente, né? Ele representa a figura do homem de bem, olha aí, né? Ele representa a figura do homem de bem, a pessoa íntegra, né? Íntegra, correta, humana, disponível para as realizações elevadas, é sempre candidato a algo, a alguma atuação no bem. Ele estava sempre disponível para escutar uma pessoa, para amenizar uma dor, não vou dizer curar uma dor, isso não é bem a expressão, porque uma dor não se cura. Uma dor, muitas vezes, é necessária. Ela se tornou necessária para aquele espírito, para aquela pessoa, né? Uma perda, ele que lidou tanto com pessoas que o procuravam pelas perdas de parentes, nas suas belíssimas cartas, profundas, importantes, né? Cartas que eram trazidas do mundo espiritual para o mundo físico, né? Ele trazia, como se pudéssemos dizer, ele traz o céu para a terra, né? Então, é uma figura muito especial. A definição dele como um homem de bem, eu acredito que seja muito apropriada, né? Muito apropriada. E isso se constitua para todos nós, não só espíritas, né? Porque os espíritas acompanharam muito de perto a vida de Chico, o trabalho de Chico, por uma questão natural, ele era espírita, mas todas as pessoas, né? Espíritas e não espíritas, todas as pessoas, né? Todas as pessoas que honestamente, porque tem isso também, honestamente queiram ver a bondade daquele homem, né? Como aqueles que não são católicos, não são espíritas, puderam ver a bondade, né? A grandeza de alma de Gandhi, da Madre Teresa, que era católica, olha aí, da irmã Dulce, que era católica. Então não é uma coisa que tem a ver com a religião, é uma coisa que tem a ver com a grandeza de uma alma. É muito diferente, é algo muito diferente, né? Então, é nesse sentido que nós podemos dizer assim, Chico Xavier foi um homem difícil de se alcançar,
difícil de se chegar assim, a observar, a interpretar, a se apropriar de todas as qualidades que ele possuía. É muito difícil, porque nós já estamos ainda muito cá atrás. Ele já estava muito mais lá na frente, porque ele já tinha uma alma, um caminho interno, um caminho interior, iluminado. Amigos, ninguém caminha para fora. Isso não existe. Não existe. O caminho espiritual é para dentro. Não há caminho espiritual para fora. Há pessoas que percorrem o caminho de Santiago de Compostela, percorrem outros lugares tidos como sagrados da humanidade. Naturalmente, você vai encontrar uma vibração ali, porque aqueles santos passaram ali, o caminho que Jesus percorreu, ali é tudo muito visitado naquela região, ali Jerusalém, tudo bem, é natural, mas isso ainda não é o caminho espiritual. O caminho espiritual, no seu sentido real, no seu sentido exato, é um caminho interno. Não se caminha para fora, se caminha para dentro. O que nós apresentamos fora é o resultado da caminhada que já se fez dentro. Jesus fala isso. Ele conta parábolas para dizer isso. Olha como ele, no seu infinito amor, ele é tão cuidadoso que ele faz um discurso e conta parábolas, conta historinhas para dizer que este caminho, esta riqueza é interior. Em várias parábolas, em várias situações ele narra isso. Vou narrar uma aqui rápida, apesar de não ter com o nosso tema, mas só para a gente vislumbrar a figura de Chico Xavier. Ele diz, Jesus, contando a sua parábola para falar sobre isso, ele diz: que homem, sabendo que em um terreno existe enterrado um tesouro. O tesouro é o reino dos céus em nós, Não existe um tesouro, não vende tudo que tem. Vender significa alienar. Alienar quer dizer se separar de. Então não vende tudo que tem, toma desse recurso, ou seja, não se desvincula do mundo exterior, não se desvincula do mundo material e ingressa em si mesmo. Aí ele diz, não toma do recurso que vendeu tudo que tem, e então compra aquela área, cava, ou seja, entra em si mesmo e se aposta do tesouro e se torna feliz. É uma história boba, até meio boba, mas é um pouco isso. Então Chico Xavier, ele apresenta a pessoa, a figura de Chico Xavier se apresenta como alguém enriquecido interiormente. Não estou falando de um enriquecimento externo, um enriquecimento de atos, um enriquecimento de palavras, um enriquecimento de gestos, um enriquecimento de discursos, de pregações. Eu nem estou fazendo aqui uma palestra, mas ninguém sabe se interiormente eu guardo riqueza moral. Ninguém sabe. Vocês não sabem, vocês estão me assistindo aí. Muitos não me conhecem, não me verão nunca mais na vida. Isso Mas é um pouco isto. Mas é um pouco isto. Então, na verdade, pela sua iluminação que era manifesta, que era evidente, que era visível, que era praticamente tangível. Tangível é algo que você pega. Era tangível. A vibração dele era tangível. Note, eu nunca tive com o Chico Xavier. Só vi por imagens. Tive contato com pessoas que estiveram com o Chico. E todas elas sempre relataram, olha, a vibração daquele homem é uma vibração de muita paz. Todos nós temos uma vibração, meus amigos. Todos nós emitimos uma onda vibratória, porque somos energia.
Há ondas desorganizadas, desestruturadas, que manifestam vibrações de destruição, né, de vingança, e há ondas que manifestam serenidade, tranquilidade, manifestam paz. É o caso do Chico Xavier. Então, é por isto que nós podemos dizer que Chico Xavier é um homem de bem e um homem que tem e tinha o coração puro. Né? Eu não estou falando aqui de uma pureza total. Eu não estou dizendo de uma pureza crística. Ele não era um Cristo ainda. Né? Mas era um espírito que já tinha caminhado muito evolutivamente. Né? Então essa pureza é a pureza de não possuir más intenções, intenções ruins. Quando Jesus se refere no Sermão da Montanha, lembram? Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Essa pureza de coração é a pureza daquele que não tem mais o coração com intenções ocultas, intenções escondidas, são as más intenções, a segunda intenção, como se diz. É um coração, como a própria expressão está a dizer, puro, limpo. Em outras traduções, inclusive, não se diz bem-aventurados os puros de coração. Em outras traduções se diz bem-aventurados os limpos de coração. É a mesma coisa. Né? Então ele fala de essa pureza de coração, é uma espécie de inocência da criança. Chico era um pouco que inocente. Né? Há vários episódios dele que ele se mostra assim com uma inocência muito grande, às vezes até assustado com aquela situação que estava sendo vivida. Né? Então, há um episódio muito, muito interessante sobre ele, onde ele estava indo para o centro, né? Era uma noite de psicografias, e ele estava se deslocando da casa dele para o centro espírita. Lá aquela multidão, né? Aquelas pessoas já esperando ele para as cartas que ele psicografava, para ver se havia alguma mensagem do mundo espiritual. Então ele demorou um pouco para chegar, né, do seu horário habitual, e aí uns companheiros estavam esperando ele do centro e viram que ele chegou muito abatido, né? Ele chegou assim um pouco assim triste, uma mistura de abatimento com tristeza, né? Assim, uma emoção forte nesse sentido. E aí o companheiro perguntou: Chico, você tá bem? Eu estou sentindo que você está assim pálido, você está um pouco afetado, aconteceu alguma coisa? E ele disse: meu filho, você não sabe o que me aconteceu agora, né? Aquele jeitão dele de falar, aquela coisa assim, bem pura, bem simples, bem espontânea, né? De uma espontaneidade nobre, né? Então ele diz assim, olha, eu encontrei um senhor ali, uma pessoa que eu fiquei muito consternado com a situação de vida dele, muito, muito consternado com a situação dele. Né? Aí o rapaz perguntou, o rapaz do centro perguntou, mas o que era, qual era o problema dele? Aí ele disse assim: meu filho, você imagine uma pessoa que é tão pobre, mas tão pobre que só tinha dinheiro. Aí o indivíduo parou e olhou assim: mas Chico, ou seja, o que era que ele estava querendo dizer? Que o indivíduo tinha dinheiro, tinha recurso, tinha bens, mas era de uma pobreza emocional, de uma pobreza interior, de uma pobreza espiritual muito grande, e aquilo abateu Chico. Imagine, era um homem de uma pureza de coração tão grande que ele tinha essa inocência. Jesus até se refere a isso, lembram disso? Jesus, quando ele fala assim: em verdade vos digo que a pureza de coração só entrará no reino dos céus aquele que tiver a pureza
de coração de uma criança. E aí pede que tragam uma criança que estava lá para o centro da roda onde ele estava e demonstrou a todos que estavam ali. Porque uma criança, Jesus estava trazendo a criança como um símbolo de pureza. Porque, amigos, uma criança, em tese, na vida normal, natural dela, ela não tem uma maldade. Ela não tem uma intenção oculta. Ela não pretende enganar para conduzir alguém a um dano, a um prejuízo, né? Não é uma conduta má. Uma criança pequena não tem uma conduta má, né? Ela, à medida que vai se desenvolvendo e avançando, a partir da educação que recebe, a partir das convivências que ela tem, ela vai aprendendo a ser correta ou ser incorreta, a mentir ou a não mentir, né? Ela vai aprendendo e vai reforçando, talvez, um padrão de inferioridade que ela possa ter alimentado em outras vidas, porque lá para os 9, 10, 11, 12 anos, o nosso psiquismo ele vai se dilatando e os conteúdos do inconsciente vão sendo trazidos para o consciente, ou seja, para o nível da encarnação. Mas isso é um assunto para um outro dia, né? Porque todos nós somos espíritos antigos, já tivemos outras encarnações, já realizamos muitos atos bons e atos maus, estão registrados em nós. Por isso temos as nossas índoles, por isso cada um tem as suas tendências. Né? Tem as suas tendências, por isso cada um tem as suas patologias. Há pessoas que são depressivas desde criança. Há afetações muito profundas a partir daquilo que fomos em outras vidas, mas que repercutem agora, porque são núcleos energéticos que vibram e estão arquivados no nosso inconsciente. Por isso, quando esse corpo morre, esse psiquismo prossegue no mundo espiritual com a estrutura energética que ele tem. Tudo que vivemos agora, fizemos registros e guardaremos esses registros para as vidas seguintes. Se foram bons, ótimo. Se foram maus, teremos dificuldades com o corpo seguinte, o corpo que virá, quando nós ajustarmos o espírito ao corpo, né, para viver as experiências daquele período em que o corpo está programado a viver. 50, 60, 70, 80, 90 anos, 100 anos, para alguns, enfim. Né? Mas é isto. Então, o Chico Xavier, ele traz assim, tanta pureza, que em alguns momentos ele até consegue achar o bem nos maus. Nas pessoas más, ele consegue achar algo de bom. Olha que coisa interessante. Os maus, que somos nós, normalmente não conseguimos fazer isso. Normalmente nós nos fixamos no erro do outro. Aí Jesus vem e diz, olha, você vê um cisco no olho do outro, que é um cisco, uma impureza pequena. Um cisco é uma breve impureza rápida. Você vê um cisco no olho do outro, mas não vê uma trave no seu próprio olho. É verdade. Porque não temos pureza de coração ainda. Somos muito exigentes, somos muito graves, somos muito duros de coração. Né? Mas Chico não. Chico era compreensivo, Chico era benevolente, Chico era um homem envolvido com perdão o tempo inteiro. Tá? Então, por isso, amigos, Chico Xavier, ele aparece para todos nós, até onde eu alcanço a figura de Chico, ele é muito mais do que o que eu posso dizer em breves palavras aqui, mas eu identifico na figura de Chico Xavier um ser muito disciplinado. Porque, amigos, não nos enganemos, a disciplina é a base de todo o processo de progresso consciente. Não se progride conscientemente sem disciplina. Por que é disciplina? É muita coisa, tem muitos conceitos. Você vai encontrar obras fantásticas explicando o que é disciplina. Mas eu vou tentar, numa consideração breve, explicar que a disciplina é o deslocamento que a pessoa faz de um ponto onde ela está para uma meta que ela elegeu.
Isso é disciplina. Só que esse deslocamento, ele é um deslocamento reto, direto. Quando nós não temos disciplina, quando não guardamos o princípio da disciplina, nós nos deslocamos para a meta, mas fazendo curvas. Essas curvas são desvios. No caso espiritual, são desvios morais. Estamos indo para a meta? Estamos, mas estamos, nos desviando. Joana de Ângeles, ela nos fala muito sobre isso, sobre esses desvios, numa linguagem psicológica muito bonita. Nós somos como que sequestrados pelas coisas da vida material e que nos desviam dos nossos propósitos espirituais. Olha aí, ela fala bastante sobre isso. Ela fala sobre os mecanismos das transferências, que nós transferimos a responsabilidade para os outros. Mas as responsabilidades são nossas. Mas quando eu transfiro para alguém, nós que estamos falando aqui para um grupo espírita, mas pode ser um outro templo qualquer religioso, ou um outro grupo qualquer, ou até uma família mesmo, quando nós transferimos as responsabilidades para os outros, nós estamos só negando a nossa responsabilidade. E isso é paralisia dessa caminhada para a meta. Qual é a meta nossa? Qual é a meta nossa? Deus. O encontro com Deus. Propõe Jesus isto. Buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais lhe será acrescentado. Como nós não acreditamos muito que tudo mais será acrescentado, nós vamos tomar as coisas nesse meio de caminho aí, e para fazer isso, vamos nos desviando do caminho. Então, voltando a Chico, ele era um homem disciplinado pelo amor a Deus. É muito interessante isso, que é um caminho proposto por Jesus. Jesus é que propõe isso. Ama a Deus. Lembra disso? Senhor, qual é o maior mandamento? Ou seja, qual é o maior mandamento da lei? Ou seja, o que é que nós devemos fazer? Interpretando a lei. Aí Jesus é sintético. Ama a Deus. Está vendo? Sobre todas as coisas. Os bens, as coisas. Até para além da nossa própria personalidade. Que é uma coisa também. Ela vai se extinguir. Morremos, a personalidade acaba. Ama a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu espírito, olha aí, de todo o teu coração, todo o seu sentimento, de todas as suas forças, de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e o maior mandamento. E há um segundo semelhante ao primeiro: ama o próximo como você se ama. Aí está toda a lei e os profetas. Então, amigos, vejam bem, essa é a medida da disciplina, amar a Deus. Chico, ele é disciplinado pelo amor a Deus. Que ele quer Deus? Que ele objetiva Deus? A que ele visa Deus? A que vontade ele quer obedecer Deus? Onde ele vê Deus? Em tudo. Em tudo, nas plantas, nas montanhas, nos animais, nos outros seres, no vento, no sol, na chuva, em todos os elementos da natureza, como Francisco de Assis. Francisco de Assis era isso aí. Chamava todos os elementos da natureza de irmão. Francisco de Assis. Chico já toma de todos esses enriquecimentos trazidos por Jesus e por todos os santos da Igreja Católica, que eram esses santos, espíritos muito elevados, espíritos que tinham propósitos no amor. São santos, classificados pela Igreja, mas é um título dado pela Igreja, mas na verdade, na essência, que são eles? Espíritos que desenvolveram o mérito de amar. Conquistaram, edificaram o amor e passam a ter méritos porque amam. Passam a ter a percepção de uma dimensão do infinito. Porque o amor conduz a Deus e Deus é o infinito.
né? Não temos uma consideração sobre Deus exata. Não há nenhuma mente encarnada que tenha essa consideração exata. Só os Cristos podem ter essa consideração. Como Jesus se refere, eu e o Pai somos um. Eu estou no Pai, o Pai está em mim. Jesus, mas ele é um Cristo. Um Cristo, o que é um Cristo na escala espírita, para os espíritas? Um espírito puro. Naquela escala que Allan Kardec traz no Livro dos Espíritos, da questão 100 à questão 113, né? Aquelas 3 categorias de espíritos, e lá no topo estão os espíritos puros. Leiam a escala que vocês vão ver todo o processo de evolução e desenvolvimento do espírito, intelecto-moralmente. Como é que esse desenvolvimento intelecto-moral acontece e como ele, como os espíritos, e Kardec detalha e pormenoriza nessa escala, vão construindo as suas categorias e vão ascendendo evolutivamente. É isso aí. Então, ele é disciplinado, mas ele é disciplinado no amor. Ele é disciplinado na moralidade. É claro que há outros disciplinados. Os militares têm a disciplina pela hierarquia da patente. Os cientistas, eles são disciplinados para observarem, não a patente, porque é dos militares, mas para observarem aqueles que são detentores dos fundamentos científicos importantes, a ciência. E por aí vai, por aí nós vamos com outras categorias, outros modos de ser. Mas aqueles que estão ligados à questão espiritual, eles são disciplinados pelo amor a Deus. Né? Então é nesse sentido que Chico vai reunir na sua atividade disciplinadora, na sua atividade de disciplinado, atendendo à proposta de Emmanuel. Olha que caminho bonito nós temos a trilhar conforme a proposta que nos foi feita para a abordagem da noite de hoje. Emmanuel, quando aparece para Chico e propõe a ele o trabalho conjunto, porque eles já estavam ligados desde o mundo espiritual para realizar esse trabalho, ele diz: Chico, eu só vou te pedir 3 coisas: disciplina, disciplina e disciplina. Parece uma brincadeira que ele estava falando contigo, mas não. Ele faz isso para dar a Chico a dimensão da importância da disciplina. Não é o nosso tema de hoje, a disciplina. Né? Mas Chico, ele caracteriza muito isso. Né? Ele caracteriza muito isso porque ele usa efetivamente todos os seus recursos para o bem, para construir nele mesmo um estado novo, um estado de reforma íntima, um estado de amorosidade, um estado onde o bem tornasse ele alguém pacificado, que é o que nós devemos fazer. Jesus propõe isso. Leiam as bem-aventuranças do Sermão da Montanha, que você vai ver que Chico faz aquilo que Jesus propõe. As bem-aventuranças, o que são as bem-aventuranças? É uma construção que Jesus vai fazendo de etapa a etapa e falando para cada força da alma, a fim de que essa alma, o espírito que somos, esteja harmonizado interiormente. E depois, quando estiver pacificado, ele possa se tornar um pacificador. Aquelas bem-aventurados, isso, bem-aventurado, tudo ali é a harmonização das forças da alma. Na proposta de Jesus. E que Chico capta e que Emmanuel orienta Chico. Então Chico, ele sabia que precisava, antes de qualquer coisa, construir um especial estado de humildade. Ele era a humildade personificada. Não se agastava com nada, não se desgastava, não porque ele fosse indiferente. Não é aquela falsa humildade. Nada me afeta, nada me abala, as pessoas se acabando por ali, você não, mas tudo vai se resolver. Não se... Claro que tudo vai se resolver, mas as coisas estão acontecendo na sua frente, as coisas estão acontecendo próximo de você. Você precisa dar o mínimo da sua colaboração para que tudo se resolva. Você não vai resolver, mas você, com a sua atuação, vai ajudar a resolver. É isso aí. É isso aí. Então, amigos,
ele sabia que à medida que ele diminuísse a intensidade da sua personalidade, que ele anulasse a sua personalidade, ele se tornaria um bom instrumento mediúnico para os espíritos trazerem as suas comunicações. Os elevados para trazerem esclarecimentos de ciência, de filosofia, esclarecimentos sobre a arte. Você vê que a primeira obra publicada dele, Parnaso de Além Túmulo, ele traz poesias dos espíritos das mais diversas capacidades e talentos poéticos. Poéticos, porque ele já tinha um potencial mediúnico, mas ele precisava se tornar um bom médium. Né? E quem é o bom médium? Quem é o médium disciplinado? O médium que é bom instrumento? O médium que é educado, ou seja, a pessoa que é educada. Notem o que eu estou dizendo. Não é o médium sob a perspectiva da mediunidade que ele tem. É a pessoa que tem bons pensamentos, pensamentos elevados, pensamentos do bem, bons sentimentos. Bons sentimentos formam boas emoções. A emoção tem por base o sentimento. Então não há arroubos, impulsos, né, imperatividades, não há prepotências, não há agastamentos, não há. Porque você escolheu não haver. Isso é humildade. Isso é humildade. Isso é diminuição das próprias ideias para adotar as ideias do Cristo. Jesus fala isso. Meus amigos, Jesus fala isso. Ele diz assim: todo aquele que quiser vir após mim, ou em outras traduções, todo aquele que quiser vir seguindo os meus passos, mesma coisa, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que é renunciar a si mesmo, amigos? Renunciar às próprias ideias. Renunciar aos pontos de vista. Nossos pontos de vista são pontos de vista muito pequenos, porque a nossa mente é pequena. Mas a mente de um Cristo, é a mente de totalidade, é a consciência de totalidade. Então Jesus dizia de si mesmo e para todos: eu sou a luz do mundo. Tanto que ele diz: eu sou o caminho. Há outro momento que ele diz isso. Eu sou a verdade. Olha, ele diz isso. Eu sou a vida. E ninguém chegará ao Pai senão através de mim. Então, renunciar a si mesmo é renunciar aos pontos de vista que temos de brigar, de discutir, aquelas coisas humanas mesmo. Humanas. Né? E Chico fez isso. Chico fez isso. Então, tomar os deveres, tomar sua cruz é tomar os deveres. Ele tomou os deveres dele. Os deveres mesmo, os deveres, sinceramente, os deveres. Eu não estou falando de obrigações. Obrigações são sociais. Eu estou falando de deveres. Os deveres são conscienciais. Com uma tarefa da mediunidade que ele abraçou e bem representou, se tornando um canal vívido para aqueles sofredores que precisavam de orientação e para os espíritos mais elevados que traziam esclarecimentos. Então a alma, guiada essencialmente pelo amor, que fez com que essa alma e ele próprio, Chico, se tornasse alguém humilde e dentro dessa humildade escutasse a Jesus e ao seu mentor, Emmanuel, com quem teve uma relação muito boa, muito proveitosa e onde ambos cresceram. Porque não nos enganemos, os espíritos mais elevados, quando encontram um bom médium é aquele que conquista a simpatia dos bons espíritos. Está lá, Livro dos Médiuns, Allan Kardec. Favorece muito o trabalho do espírito comunicante, muito. Porque não vai encontrar um coração duro. Coração duro é aquele onde a mensagem vem e não consegue penetrar. É muito difícil. A produção mediúnica, ou seja, o resultado da mensagem é fragmentado, é misturado com a dureza do coração daquele indivíduo, ou pela fala, ou pela psicografia, seja como for.
ele não tem as condições ideais, ele precisa amar mais. Ele precisa amar mais. O amor, buscando um amor incondicional, um amor sem condições, um amor que não se detenha em alguma condição. Então, amigos, ele conquistou a simpatia dos bons espíritos e se credenciou pelo seu investimento que fez na pessoa que ele é, para o amor, para o bem, para o belo, para o ético, pela disciplina, pela presença nas reuniões, que não é só a presença, mas está inteiro, para não permitir no seu psiquismo a hora vazia, como diz Joana de Ângeles, que causa fragmentação no psiquismo e destrói grandes médiuns que poderiam fazer grandes tarefas, mas não foram vigilantes. Chico era vigilante, Chico ouviu Jesus e se filiou à oração diária, constante, permanente. Orar e vigiar. Lembra que Jesus aconselha isso? Né? E mesmo assim, em alguns momentos, ele caiu. Né? Mesmo com todos esses propósitos e todas essas resistências morais que ele havia construído intimamente. Então, Chico, para concluirmos, é esse espírito belíssimo, esse ser grandíssimo, que só enriqueceu a humanidade, não só os espíritas, mas enriqueceu a humanidade, principalmente porque ele se tornou um canal vívido, limpo, belo, rico de mensagens do mundo espiritual para o mundo material, sendo ele uma figura que apresentou a serenidade, a confiança advinda de uma fé sólida em Deus, uma ligação profunda com Jesus Cristo e uma entrega muito bela ao amor. Ele permitiu que o amor guiasse os seus passos para que ele se felicitasse e pudesse ser instrumento da felicitação de muitas pessoas através da caridade. A caridade, como sabemos, é o amor que nada exige. É o amor que apenas ama. Chico, um homem, um nome, uma expressão de amor. Muita paz para todos. Paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, pelas crianças, paz pela paz, pelas florestas, paz pela paz, pela coragem de mudar. Paz pela paz, pela justiça, paz pela paz, a liberdade, paz pela paz, pela beleza de te amar. A paz no mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, pelas crianças, paz pela paz, pelas florestas, paz pela paz, pela coragem de mudar. Paz pela paz, pela justiça,
paz pela paz, a liberdade, paz pela paz, pela beleza de te amar. Paz pela paz, pelas crianças, paz pela paz, pelas florestas, paz pela paz, pela beleza de te amar. Paz pela paz de um mundo novo, paz pela paz, a esperança, paz pela paz, pela beleza de te amar. Paz pela paz, pelas crianças, paz pela paz, pelas florestas, paz pela paz, pela coragem de mudar. Paz pela paz, pela justiça, paz pela paz, a liberdade, paz pela paz, pela beleza de te amar. Paz pela paz, pela justiça, a liberdade, paz pela paz. Muita paz a todos vocês.